Uma boa noite, meus amigos. Tudo certo com vocês? Bora para mais uma live. Live de número 640. O Estagiário Convida, canal Run, Robert Run. Como vocês sabem, sempre trazendo o melhor conteúdo da nossa ultramaratona e as personalidades desse esporte que a gente tanto ama. Bom, galera, hoje a gente vai conversar aí com o Carlos Dias, né? O Carlos Dias, como vocês sabem, aí é um dos atletas aí que estão sempre presentes no canal desde lá dos primórdios, né? E ele sempre vem aqui contar pra gente as suas aventuras, né? Então, dessa vez, né, eu tinha trazido aqui para vocês, né, no começo do ano, ele estava planejando de ir para Transamazônica e agora ele vai contar pra gente como que foi essa aventura aí de trocar uma ideia aí de como que foi essa aventura na selva. Já mandei aí o convite já, vê se você consegue entrar. Boa noite aí, galera. Fala, Carlão. Tudo certo? Felipão, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo. Eu tô ouvindo bem baixinho você, Carlão. Tô ouvindo. Deixa eu ver, vai falando aí. Que na hora que você fala tá bem baixinho. Fala, Felipão. Agora tô te ouvindo legal. Agora sim. Agora É o sim. fone de ouvido. É o fone. E aí, tudo certo? Recuperado? Pronto pra próxima? Nada. Pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Ca- Caraca, Não. Carlão. Essa aventura sua, acho que foi uma das mais marcantes de todas, né? Todo desafio, a gente fala assim, ó, nunca mais faço, né? Uhum. Tem um momento que você fala assim, nunca mais vou fazer isso. E é lógico, a Transamazônica nunca mais vou fazer. Mas sempre tem o próximo na cabeça, né? Ah, imagina, imagina. E eu, bom, te conhecendo, eu tenho certeza que você já tem um outro aí que você já deve estar desenhando, né? Mas hoje vai ser legal a gente estar fazendo essa resenha aí da Transamazônica, né? Eu tenho bastante coisa para te perguntar, porque, cara, sempre me traz muita curiosidade, né, esses seus desafios, inclusive nessa parte do país, né, na Transamazônica, né? Que eu imagino a solidão que você enfrentou por ali, né? Eu não encaro como solidão, cara. Que, assim, os lugares mais isolados que eu passei, eu me senti muito bem, sabe? Uhum. Eu me senti, assim, inteiro, né? Sim. Eu ficava incomodado quando tinha muito caminhão, Sim. muito, muito volume de carro, levando susto toda hora. Uhum. Você chegava no final do dia muito estressado, né? Muito agitado, né? Na realidade. Né? Uhum. E no início do desafio, você não via quase carro passando, muito difícil. Quando passava, eles passavam assim, parecia que estavam fugindo de alguma coisa, né? Uhum. E aquela poeira gigante tomava conta da estrada, assim, que você não enxergava quase nada, né? Sim. Parecia estar correndo num nevoeiro constante, né? Mas só que era poeira. Uhum. Mas, assim, eu gostava porque eu conseguia ver revoada de arara, eu conseguia ver tucano, Caraca. eu conseguia ouvir o barulho de rio, né? Isso daí me animava, me deixava... Eu conseguia cantar, Uhum. então era isso. Agora, agora me fala, Carlão, antes da gente começar a entrar totalmente nos detalhes aí da prova, né? Da prova, da travessia, né? É, como foi esse planejamento, Carlão, que você fez, né? Porque eu sou atleta survivor também, né? E quando eu vou nas provas, né? Para prova de 2, 3 dias, mesmo que tenha ponto de apoio, né? Eu sei que eu tenho que fazer uma baita de uma logística, né? Preparar uma mochila aqui, pensar em tudo, né? Para não dar nenhum problema, né? Mesmo quando tem ponto de apoio e tudo mais, né? Como que foi essa tua logística, né? Como que você fez? Você estudou os pontos que você ia parar? O que que você levou, né, para o desafio? Como que foi isso?
Bom, primeiro, tá boa noite para quem entrou na live aí. Falar feliz ano novo para todo mundo. Para É você, pra nós é Felipe, tudo. Pra você também, Carol. parabenizar, parabenizar você, porque eu sei que você passou aí por um processo dolorido aí também, né, de lesão, Sim. e se recuperou, tá aí firme. Então, assim, parabenizar você, parabenizar todos os ultramaratonistas aí que participaram da BR-35 também, agora, né, recentemente. O Uhum. Pedro, o Bruno, a galera toda, né? Com certeza. E, assim, esse desafio, eu comecei exatamente a pensar nele dia 12 de janeiro do ano passado, dia do meu aniversário. Eu estava correndo Feliz aniversário, 52 Carol. quilômetros. Eu já tava Oi? esquecendo. Feliz aniversário, hein? Já tava esquecendo. Obrigado. O ano passado eu fiz 52 anos e corri 52 quilômetros lá na praia de Mutá, na Bahia. Uhum. E nesse desafio, eu estava pensando qual o desafio que eu ia fazer, se eu ia fazer algum desafio grande ou não. E eu estava pensando qual rodovia que tinha no Brasil que ainda não tinha passado. E eu não queria fazer, vamos falar assim, norte-sul, né? Já tinha feito norte-sul, sul-norte, já tinha feito círculo brasileiro. E aí eu falei, pô, a Transamazônica é interessante, né? Uhum. Ela é assustadora. Primeira coisa, né? Ela é assustadora. Tem muitos desafios dentro da mesma rodovia. Sim. Muita gente não sabe, não tem ideia do que é a Transamazônica. Mesmo as pessoas que às vezes moram lá nas cidades não Uhum. conhecem, não conhecem de verdade as dimensões da Transamazônica. Né? E aí eu comecei a estudar a Transamazônica, ver podcasts de pessoas que já tinham feito de carro, de Kombi, de bicicleta, de moto, né? Muitas pessoas, eu vi que tinha muitas pessoas, muitos gringos, né? Pessoas de fora que Uhum. fizeram a Transamazônica de Kombi. Teve um alemão que fez ela de Kombi, teve uma outra alemã também que fez ela de bicicleta, né? Caraca. Uma mulher sozinha de bicicleta fez nos anos, acho que 80, 70, 80. Caraca. E 70 não, nos anos 80 para 90. Ela fez de Uhum. bicicleta. Tem até um livro, um pessoal de aventura que eu conheci lá naquele Mountain Festival, lá em São Bento do Sapucaí. Tem uma pessoa que vende livros só de aventureiros. Né? E Uhum. aí falou ele tinha assistido minha palestra lá e eu citei a Transamazônica e ele falou, tem uma alemã que fez de bicicleta sozinha, numa época que o É rodo, tabu, né? os Era tabu. desafios da Transamazônica era triplicado, né? Sim, sim. E aí eu comecei a pesquisar as cidades, como que era, onde começava, onde terminava. Aí eu vi que começava por Cabedelo e terminava em Lábrea, Cabedelo na Paraíba, Uhum. na parte mais oriental das Américas, né? E terminava lá em Lábrea, na fronteira do Acre, né? A cidadezinha lá ao lado do Rio Purus. Uhum. Aí eu falei, pô, eu vou fazer o inverso, né? Vou fazer saindo do Amazonas, do lugar mais isolado, para os lugares que tem mais estrutura, porque daí, pô, chegar no mar no final. Uhum. Você tem que ter chegar no mar, olhando para o mar. Né? E, e aí eu comecei a desenhar, ver pessoas que já tinham feito, a gente tinha alguma ideia, né, de locais, fazendas, sítios, mas muitas, assim, muita gente falando muito, mas pouca informação, na realidade, né? Uhum. E o que eu falei, eu vou ter que fazer no modo deserto. O que é o modo deserto? Eu vou levar uma mochila com barraca, levar uma mochila com rede, comida utilizada, vou levar lanterna, vou levar saco estanque, a roupa o mínimo possível, como a maior parte, 99,5% é muito calor. Uhum. Né? Eu só peguei uma brisa de Campina Grande até chegar em João Pessoa à noite. Caraca. Foi um grande presente que eu recebi nos últimos dias, porque quando eu cheguei exatamente em Campina Grande, o dia tinha feito por volta de 36, 35, 36 graus, e à noite estava 20 graus.
temperatura de São Paulo. Eu me senti tão bem ali, eu falei, caramba, que delícia, né? É um Finalmente. presente, né? Porque a maioria das noites eram abafadas, eram aquela coisa muito quente, né? Então, eu peguei e falei, eu vou levar uma pessoa comigo de bike. Fiz o planejamento para levar uma pessoa de bike. Aí o desafio de conseguir encontrar uma pessoa, né? Ao longo desse planejamento surgiram 4 pessoas, e aí um saindo desculpas diversas, né? Eu consegui um trabalho X, a minha esposa trouxe meus filhos, agora eu vou ter que cuidar dos meus filhos. Eu escutei isso. Já tá acostumado, né? A última pessoa faltando um mês, nem um mês. Não, tá tudo certo isso aí. Não, já tem bicicleta, já tem toda a estrutura, não precisa se preocupar. E eu tô com a cabeça, quando você monta o planejamento com uma pessoa do lado, você tem uma logística. Sim, sim. Né? A sua mochila vai ser super pequena. E aí, de repente, a pessoa não vai, o que acontece? Você tem que aumentar o peso da sua mochila. Queira você ou não, por mais minimalista que eu seja, vai ter peso. Né? Então, aí eu fiquei sem essa pessoa. A pessoa falou que a esposa trouxe os 3 filhos de Brasília. Aí eu falei, isso aí, vai cuidar dos seus filhos, seja pai, né? Já temos muitos pais aí que não estão sendo pais. Vai lá cuidar dos seus filhos. E aí, naquele último mês, eu comecei a reconfigurar tudo. Aí eu falei, comida liofilizada, eu vou usar somente em lugares que não tem nada, como se eu estivesse lá no deserto mesmo. Os dias que eu acampar, aí eu vou usar a comida liofilizada. Em lugares que tenha sítios, né? Ou eu negocio a comida com a pessoa, ou eu vou comer a sardinha que eu vou levar lá no fundo da mochila com a farofa, sabe? Era desse jeito. Sempre tinha uma lata de sardinha, sempre tinha uma farofa temperada com carne seca. Então, essas coisas assim, até como você pegou farofa com carne seca? Eu cheguei lá em Lábrea, sentei num restaurante, comecei a conversar com o senhor, o dono do restaurante, falando do desafio. Eu falei de uma farofa que não estrague e que eu consiga colocar ali na mochila. Aí ele falou, deixa comigo, passa amanhã aqui. Daí, quando eu passei, fez uma farofa com carne, sabe, seca, né? Que durou alguns dias, depois eu negociei com outro em outra cidade. Então você vai resolvendo o problema dia a dia. As pessoas pensam assim, você entrou em contato com todas as cidades? Não tinha como. E mesmo as cidades que eu entrei em contato, que nem a cidade que eu fiz a largada, eu entrei em contato 3 meses antes. Aí tinha uma pessoa na área de comunicação que fez aquela empolgação. Carlos, pode ficar tranquilo, quando você chegar aqui, você já tem eu já estou aqui entrando em contato, você já vai ter o hotel, você já vai ter isso, vai ter aquilo. Quando eu cheguei em Porto Velho, que eu peguei um voo de São Paulo para Porto Velho, cheguei lá em Porto Velho, dei uma palestra na universidade, fui recebido pelos amigos, tem 2 grandes amigos lá, da Inove Fit, né, que é fisioterapia, o Alex, que são triatletas, já fizeram várias vezes o Ironman, e aí fizemos a palestra na universidade lá de Rondônia, de educação física. Aí de lá eu peguei um ônibus, né, de Porto Velho, que durou 8 horas e 40 até chegar em Lábrea. Né? E aí quando eu cheguei em Lábrea, quando eu estava indo para que eu mandei, estou em Porto Velho, vou chegar amanhã. Aí essa pessoa sumiu. não respondeu mais minhas mensagens. Ou seja, não tinha hotel, não tinha nada. Aí, quando eu estou dentro do ônibus, indo para lá, que eu parei em Humaitá, eu já tinha pesquisado os hotéis que tinha na cidade. Entrei, peguei o WhatsApp de 2 hotéis, mandei um textinho pronto, falando o que eu ia fazer. Automaticamente um já me respondeu, falando, fica tranquilo, vai ser um prazer te receber, já está tudo certo. Daí me deram 4 diárias lá. E aí eu cheguei e já tinha hotel. Né? Aí os dias que eu fiquei na cidade, foram 4 dias que eu fiquei na cidade, foi fazer massagem, que eu busquei lá uma fisioterapia para estar dando que eu viajei, cheguei de madrugada em Porto Velho,
toda aquela, né, aquela tensão que você tem antes de fazer um desafio, de começar. Essa tensão é medo mesmo. Que as pessoas pensam que a gente não tem medo, né? É medo mesmo, medo da onça, medo de ser assaltado, medo de um monte de coisa. Uhum. E aí eu comuniquei o máximo na cidade, daí o secretário de esportes me convidou para conversar, aí conseguimos lá uma pessoa de moto para estar me acompanhando no primeiro dia, e foi tudo assim, tudo de última hora, né? Uhum. Aí, na largada, eu tive uma pessoa chamada Largon, o Maurício, eles foram de moto, me acompanhando, levando minha mochila, né? E aí eles são, assim, os caras que são mateiro mesmo, sabe? Sei. Eles conhecem a parte da selva assim, muito, muito, muito forte. Então, eu tive uma segurança assim, muito grande no primeiro dia, que é o primeiro dia é o dia mais difícil de qualquer desafio. É como se você for fazer os primeiros minutos de uma corrida de 10 quilômetros, os primeiros minutos de uma maratona. Um desafio como esse, os primeiros dias você está ansioso, você está com medo, você está tentando entender aquilo que você desenhou. Sim. Na realidade é essa. E a gente, isso não é proibido, né? Que as pessoas falam assim, não, você tem que estar seguro totalmente seguro para fazer um desafio como esse. Pelo contrário, É muito eu acho difícil. que você entender as suas fraquezas, entender seus medos, te ajuda até a te proteger, te blindar de muita coisa, né? Uhum. Você presta atenção nos detalhes. E ali eu dei a largada, o primeiro dia foi muito divertido, cansativo, muito, muito quente, né? Aquele calor úmido. Já peguei logo de cara um dia com muito sol, muita poeira, né? Eu olhei assim, nossa, quando terminar, eu vou estar tipo empastado com aquele mineral, né? Que é um amarelo ouro, né? Eu cheirava laranja mesmo. E aí eles ficaram comigo 2 dias, ficaram 2 dias, numa parte bem isolada. E assim, eu fiquei muito feliz. Depois, a despedida sempre é difícil, né? É intensa essas coisas. Você fica 2 dias conversando, dando risada, e essas pessoas se tornam grandes amigos, grandes irmãos. E aí, na hora que tá dando um até logo, e você vai seguir sozinho, parece que fica é mais difícil. Mas aí, no terceiro dia, eu já me adaptei. Me assustei muito também com o bicho, que eu peguei, dormi, achei um sítiozinho, e tinha um senhorzinho só no sítio. E aí eu montei minha barraca na frente da casa dele, lá do sítio dele. E ali à noite, nossa, era um negócio assim, muito bicho, né? Muito barulho de macaco gritando, coruja gritando, um monte de coisa. Então eu não dormi, né? Eu ficava pensando que era uma onça vindo na minha barraca. E ali tem Assim, bastante das piores, né? Da pintada. sim, eu vi muita pegada de onça. Eu vi porco-espinho, eu vi paca, muito macaco, cobra, essas coisas, normal. Sim, Mas, normal. mas o nosso medo sempre é a onça. E assim, a minha mochila, logo no início, está com 16 quilos. Ela não estava leve, tá? Com 16 quilos. Tinha barraca, tinha uma rede, né? Saco estanque para proteger tudo, se chovesse, se tivesse que atravessar algum lugar com água. Eu consegui a mochila da Alto Estilo, lá do Paraná. Eles mandaram duas mochilas excelentes para mim. E aí eu peguei a menor, entre as duas eu peguei a menor para colocar o mínimo possível ali. Coloquei 3 lanternas, né? 2 de cabeça e 1 de mão. A de mão era o lumen bem forte, né? As comidas liofilizadas, né? Eu tinha 2 maneiras. Tinha lugares que eu tinha fogareiro, tinha aqueles tubinhos de gás, mas aí aqueles fogareiros me davam tanto trabalho. Ele era pequenininho, mas me dava tanto trabalho, porque o botijãozinho, ele não dura muito, né? Então, eu usei, acho que 28 dias só. Só usei 28 dias e depois doei. E aí montei outra configuração, que é a configuração de pegar pão, salame, sardinha, coisas assim, a farofa.
Então, lugares que não tinha nada, eu me sustentava com aquilo e estava tudo certo. Eu Sim. estava com meus nutrientes ali, tranquilo, e tinha dia que você parava, tinha sítio, tinha fazenda, ou tinha aqueles, não restaurantes, né, aqueles rancho mesmo na beira da estrada, você conseguia comer, né? Então, os primeiros 40 dias foram muito, assim, incríveis para mim em termos de... Era muito isolado, mas eu era muito bem acolhido, Hum. né? As aldeias indígenas, os sítios, fazendas. Eu dormi numa fazenda que me viram na estrada 2 vezes lá, eles iam e viam, né? E aí pararam para perguntar o que eu estava fazendo, sozinho, andando naquela estrada e tal. Eu expliquei. Aí ele falou, não, daqui na próxima vicinal tem a fazenda, pode ir lá. Você vai almoçar, vai comer galinha caipira com a gente. Cheguei Olha, lá, tinha uns 40 peão, né? Fui muito bem recebido na fazenda, assim. E aí armei minha rede lá e fui muito bem acolhido, sabe? E uhum. aí o dono da fazenda ligou para um outro sitiante mais para frente e para outro. Ou seja, eu ia chegando nesses lugares e as pessoas me recebendo de uma forma bem acolhedora. Isso no Uhum. estado do Amazonas foi maravilhoso. Que legal. Eu não tive problema nenhum de mau atendimento, vamos falar assim, né? Uhum. Muitas vezes eu ia até à noite, eu ia até 9, 10 horas da noite, porque quando você vai, você não encontra nada, você tem que encontrar um lugar que você acha que está seguro, Sim, que sim. você se sinta bem, né? Às vezes as pessoas, o que é um lugar seguro? Um lugar que eu vou me sentir bem, que eu não vou ficar com medo extremo ali, né? E não no meio do Então, mato. oi? E não no meio do mato, né? Não no meio do mato. Então eu achava os lugares que eu achava tranquilo, armar minha barraca, era muito rápido de armar, não dava nem 5 minutos. Eram 2 varetas só, abria já, colocava a lanterna piscando em vermelho do lado de fora o tempo todo ali. Uhum. Os bichos não chegavam perto, né? Só uma vez que chegou uns porquinhos perto da barraca, assim, sabe? Eu levei Sim. um susto, mas eram uns porquinhos. Agora, se era porco selvagem, eu não abri o negocinho para eu ficar observando muito, sabe? Mas eu vi que Melhor era não. porquinho. Oi? Melhor não, né, Carlão? Melhor não. E aí, assim, em termos de corrida, né, que as pessoas perguntam muito, e o ritmo, né? O meu ritmo era 4 km, 4,5 km, 5 no máximo, por É, não tem hora, como, né? a Corrida cada é muito hora. pesada, Não, né? não tinha nada extraordinário, eu corria e andava. Às vezes eu montava uma estratégia de pegar e caminhar 2 horas, correr uma. Quando eu Uhum. estava muito bem, teve dias assim que eu peguei 4 horas correndo e eu estava muito bem, né? Aí depois andava 2. Então, assim, eu só fui ouvindo o meu corpo o tempo todo. Eu nunca deixava chegar aquela coisa de você estar exausto, no sentido de você não conseguir fazer nada, nem comer, por exemplo. Eu estava o tempo todo monitorando, percebendo o meu corpo. Às vezes eu achava uma sombra, um lugar, sentava, pegava um negócio, comia, ou um doce, um salgado, sabe assim, aquela coisa sempre monitorando. Sim. E às vezes demorava 15 horas para fazer a mesma quilometragem, que teve dias que você fazia em 9, 10 horas, teve dias que eu fiz em 15, 16, 17 horas. A Uhum. mesma quilometragem, né? Então, mas correu 50 quilômetros por dia. Uma coisa é você correr 50 quilômetros por dia fazendo, por exemplo, 8 horas, né? 8 horas Sim. de velocidade para cobrir as 50. Outra coisa é você fazer 50 quilômetros, correr andando a 13 horas, 15 horas num dia, Tá. né? Sim, sim. Então, assim, é lógico que eu sentia dor, eu estava correndo com mochila, às vezes sentia dor no pescoço, às vezes sentia dor na lombar, no braço, lugares Uhum. que não sei nem imaginar, sentia dor no braço, Ah, né? não. Normal, Então, né? assim, e as pernas foi muito gostoso, porque assim, a cada dia que eu ia avançando, eu me sentia, parece que eu estava fazendo, como você está fazendo treino na academia,
eu ia ficando mais confiante, ia ficando melhor. Eu não tive problema nenhum com parte muscular. A parte de hidratação, eu levei meus eletrólitos, né? Não só eletrólitos, mas pastilha de sal. Eu tomava isotônico, que muita gente pensa que isotônico e eletrólito é tudo igual, mas não. Tem uma diferença enorme aí. Que o isotônico você tem ainda carboidrato, também você repõe carboidrato. Eu odeio isotônico, mas eu tinha que tomar, em alguns lugares eu tomava isotônico. Uhum. E os eletrólitos, normal, colocava água, uma garrafinha tinha água, outra garrafinha tinha eletrólitos. Então, eu equilibrei essa parte de hidratação. Mas a gente perdia muito sal. A minha pastilha de sal durou 70 dias, 60 dias. Né? Então, você teve que fazer outras estratégias. Daí, chegava nas farmácias, comprava aqueles hidrafite, né? Ruim pra caramba. Horrível aquilo. É o soro, né? Ruim. Oi? É o soro, né? É o soro. Sim. Mas tinha que. É aquela coisa, quer ficar bem, tem que tomar o negócio. Tinha dia que eu olhava a minha roupa e a mochila estava cheia aquelas crostas de sal, né? Então eu passava o tempo todo tentando fazer equilibrar isso, né? Mas eu fiquei feliz que eu não tive problema muscular nenhum que me tirasse do desafio, né? Uhum. Eu tive um dia que eu peguei e tomei 5 ferroadas de abelha, que foi na Chapada das Mesas. Caraca. Um caminhão passou perto de um pé de manga e aí agitou. E assim, foi muito rápido, sabe? E elas vieram no braço, no pescoço, pegaram minhas costas, pegaram perna. Então, aquilo ficou reverberando uns 3 dias, aquela coisa, aquela dor, né? Dolorido, né? Assim, essa parte aqui do ombro aqui, parecia aqueles caras halterofilistas, porque inchou aqui um pouquinho, né? E ficava sensível. Mas assim, o perrengue maior que eu tive com o bicho foi a abelha. Uhum. Muita gente perguntava, mas tinha muito mosquito quando você parava? Não tinha mosquito. Eu fiquei assim impressionado que eu não peguei mosquito nos acampamentos, na parte que eu acampava. Uhum. Eu fui pegar mosquito chegando já na Paraíba, nas cidades grandes. E no aeroporto de João Pessoa foi o lugar que eu fui picado por mosquito. Que foi bem no dia que deu aquela ventania em São Paulo, que cancelou vários voos. Eu fiquei lá, era para pegar o voo 2 da manhã, eu fiquei quase até 4 horas da manhã para pegar o voo. Não cancelou, mas atrasou. E eu fiquei ali no saguão e os mosquitos vinham na panturrilha. Eu falei, caramba, eu estou sendo mais picado por pernilongo do que no meio do mato. No meio do mato não tinha. Né? Então, eu achei incrível isso. O Amazonas, a floresta está bem mais preservada. Eu vi diversos igarapés com água cristalina, diversas castanheiras gigantes, exuberantes, revoada de arara, revoada de tucano. Sabe assim, você vê a natureza mais forte ali. Quando eu atravessei ali da fronteira do Amazonas para o Pará, que eu peguei, por exemplo, Jacareacanga, uma cidade que já foi a primeira cidade praticamente que eu peguei ali no Pará, subindo para Itaituba, né? Aquele trecho foi o trecho mais perigoso para mim, em termos de desafio, que eu mais senti medo. Me confundiram com um policial federal. Ixi, teve algumas coisinhas assim bem, bem difícil, né? Mas assim, a inteligência, o bom humor, você falar as coisas que as pessoas querem ouvir, né? Porque foi muito engraçado, eu parei num lugar, tinha um espetinho e um dormitório. Estava escrito dormitório. Não era hotel, era dormitório. Então era muito garimpo, né? Região de garimpo. E aí eu tô ali, eu cheguei, dei boa noite, e aí tinha uns 4 ou 5 caras assim, os caras só balançaram a cabeça assim, né? Aí veio o dono do restaurante, do espetinho,
E aí, você tá no trecho, né? Como se eu fosse motorista de caminhão, né? Aí eu falei, eu tô no trecho, né? Aí você é motorista? Eu falei, não. Aí ele pegou e veio e falou, você é policial federal, você é do IBAMA, você é da Força Nacional? Eu falei, não, eu tô indo pro Círio de Nazaré, em Belém. Eu sou peregrino, eu tô indo lá pro Círio. Será que eu consigo chegar lá? Aí os caras abriram um sorriso, Uhum. sabe? Só que assim, aquele sorriso, né, meio desconfiado. Sim. Aí até ofereceram açaí, aquela coisa toda, né? Aí eu fiquei com medo de ficar ali, né? Pegar um dormitório ali e de repente acontecer alguma coisa. Então eu peguei e falei, vou continuar. Então foi um dia assim muito tenso para mim, que eu fui na madrugada, entendeu? Eu fui assim até as 2 da manhã e acampei, não fiquei em Ah, dormitório nenhum. Porque eu acho que, sabe como você parece que tem certeza que você vai ser assaltado? é. Isso era algo que eu ia te É um perguntar. medo estranho. Isso era Oi? algo que eu ia te perguntar, né? Porque tem muita região de garimpo ilegal, né? Tem Tem. muita situação Passei ali por vários. complicada, né? Passei por aldeia indígena Tearim, que 4 dias antes de eu passar por lá tinha acontecido conflitos, né? Uhum. De garimpeiro ter invadido, daí ter sido morto lá. Então, eu não parei ali, eu não fiquei, né? Eu segui em frente e com Uhum. muito cuidado também. Então, assim, são vários lugares de conflitos que assim, a gente não vê, é uma coisa que parece apagado, né? Mas existe. Eu, no dia a dia, eu não podia falar toda hora que eu era atleta, porque muitas pessoas pensam que atleta é milionário, É, entendeu? verdade. Então, eu estou pagando promessa, eu estou sendo peregrino, é isso. Tem que Uhum. ser muito inteligente. Mas, assim, esses daí foram os lugares mais complicados, que eu ficar com medo, não só de bicho, mas também das pessoas mesmo, da postura das pessoas. E Uhum. você tem que saber falar, chegar e comunicar para você não virar estatística. Aí, Sim, quando sim. eu atravessei Itaituba, por exemplo, Itaituba, a gente atravessa o rio Tapajós. Né? Uhum. Aí, até ali, estava muito tranquilo, assim, em termos de trânsito. Não, não passava carro, nada. Não passava tantos carros, porque a rodovia ainda é crua, terra pura, né? E aí, quando atravessa a ponte lá de Tapajós e Itaituba, aí você chega numa cidade chamada Campo Verde, Uhum. e é super movimentado. Então, caminhão vindo de todos os lados, muito caminhão, muito caminhão. E aí começou os sustos diários. Eu corria na contramão, mas uma coisa é um carro ultrapassar outro carro, ou o carro ultrapassar um caminhão, né? Agora, Uhum. um caminhão ultrapassar outro caminhão, meu Nossa, amigo, eu tinha dá que pular medo, pro né? mato toda hora, toda hora, toda hora. Então, eu levava vários sustos durante o dia, né? Por causa Uhum. da agressividade da galera dirigindo caminhão. Então, isso também desgastava um pouco a parte mental, você ficar um pouco mais estressado, mas, assim, fluiu, foi indo. Eu fui conseguindo chegar em lugares, conseguia pousadas, né? Uhum. Conseguia, às vezes, casas que estavam na beira da estrada, que as pessoas abriam suas casas para me receber. E assim, eu passei o estado do Pará. O estado do Pará foi um estado que eu tive bastante apoio. Em Belo Monte, por exemplo, foi um momento muito especial, que a Ana Carolina, né? Ana Carolina Viana, ela tinha entrado em contato comigo uns 2 meses antes da minha largada lá em Labre. E ela Uhum. falou, pô, eu moro aqui em Anapu, né? E o que você precisar daqui, dessa região, eu tenho contatos, vários contatos aqui, eu posso estar comunicando. E ela fez isso. Ela foi entrando em contato com algumas pessoas, que essas pessoas iam ligando, por exemplo, a pousadas, para hotéis, para gerar oportunidades para, na hora que eu passasse, já ter uma estrutura, né? Então, ela Uhum. foi uma pessoa muito chave, assim, muito importante para mim, num momento que estava muito difícil para mim. Aí ela falou, pô, eu queria muito correr, eu treino na Transamazônica e eu queria fazer eu sempre sonhei em fazer um desafio.
Aí eu falei, essa é a oportunidade, né? Essa é a sua oportunidade. Ela corre 5 e 10 quilômetros. Uhum. No máximo 21, né? Ela faz. E aí eu falei, você vai correr comigo. Ah, mas e aí? Será que eu consigo? Eu falei, você está treinando, não está treinando? Você já treina na Transamazônica. Você já está adaptado. E ela é mineira, né? De Itapema e Sim. mora lá em Anapu. Aí ela pegou, foi para Belo Monte, encontrou lá de manhã cedinho em Belo Monte. Ficou 14 horas comigo na estrada, 62 quilômetros. Num Caraca. lugar, numa parte da rodovia, se você pegar de Belo Monte a Anapu, é sobe e desce. Pensa, sobe e desce, sobe e desce o tempo todo. E muito quente, muito úmido. Então foi um dia assim, não foi um dia fácil, e foi legal que ela ficou junto ali até o final, sabe? Então Uhum. eu agradeço demais a Ana Carolina, ela foi importantíssima para mim Ela tá com a nessa gente. jornada. Oi? Ela tá assistindo a live aqui. Aí, ó. Ô, Ana, obrigado, obrigado mesmo, viu? Você é nota 1000, parabéns. E aí, ela pegou e entrou em contato com outras pessoas. Eu tive em Medicilândia, por exemplo, a terra do chocolate. Medicilândia é a capital do chocolate. Uhum. E aí, lá em Medicilândia, eu fui recebido pela Ascurra Chocolate, que é uma fazenda de chocolate. O Robson e a Sara me receberam na fazenda lá. Aí eu dei palestra à noite para a escola. Olha que coisa louca, assim, que momento incrível. Eu dei palestra na escola à noite, que eu tinha corrido o dia inteiro. Cheguei na casa deles e à noite ele programou uma palestra na escola rural, né? Ali eu dei a palestra para toda a escola. Aí depois ele me mostrou todo o processo do chocolate, né? Como que é feito o chocolate. Foi eleito o melhor chocolate do mundo. Hoje, esse ano, é o segundo melhor chocolate do mundo e o melhor chocolate do Brasil, melhor amêndoa, né? Chocolate, concorrendo com chocolate de Equador, da Suíça, de vários lugares. No outro dia, quando eu saí para continuar minha jornada, eu cheguei na rodovia, tava todas as crianças com faixa, com cartazes, né? Uhum. E dando aquele boa sorte. E aí 3 alunos foram correr comigo. Aquilo Olha ali só. foi Gostaram e muito foram. legal. Sim. Ali, cara, você tá sozinho na estrada. Eu até me emociono. Você tá sozinho e de repente você recebe um presente desse. A garotada, pô, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, todo mundo na beira da rodovia. Não é Nossa, numa muito. cidade como São Paulo, né? É no meio da rodovia. E aí, todo aquele cansaço de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vai embora. Você se sente abraçado e forte de novo, entendeu? Uhum. E aí, cara, pô, aí teve 3 alunos que correu comigo, nunca tinham corrido. Eles correram 12 quilômetros comigo na Transamazônica. Legal. Até o Robson, dono da fazenda, falou, não, pode ir com ele, vocês querem correr com ele, então pode ir. Depois vocês me mandam uma mensagem, eu busco vocês. E lá é assim, você não tem internet, entre um lugar para o outro, é difícil pegar a internet, né? Uhum. Aí quando chega num rancho, tem a Starlink, aí internet rápida, tudo bonitinho. E, pô, você imagina a alegria, cara. Os 3 garotos correndo comigo na rodovia Transamazônica, várias histórias. Aí eu ouvi de um falando assim, agora a partir de hoje eu vou todo dia fazer 1 quilômetro. Todo dia eu vou correr 1 quilômetro. Daqui 1 ano eu vou estar correndo 5 quilômetros. Daqui 2 anos, daqui 10 quilômetros. Eu falei, continua que o ano que vem eu vou vir e vou trazer um desafio de 12 horas aqui. Eu prometi Uhum. para eles. E esse ano eu vou realizar um desafio de 12 horas lá. Então, assim, esse desafio, é a primeira vez que eu estou falando do desafio, né? Sim. Eu não falei desde quando eu cheguei. Então, eu estou muito, muito, vamos falar, Tocado, né? emocionado. Emocionado, né? Sim. Tá muito forte aqui. Uhum. Porque eu vivi, assim, uma experiência de aprendizagem
na estrada, eu percebi a minha força, eu percebi o tamanho da minha fé, o tamanho de seres humanos que eu encontrei na estrada, que me abraçaram, sem nunca ter me conhecido. Eu já fiz outros desafios por esse Brasil, já tive essas decepções, mas parece que esse eu fui bem testado, sabe? Assim, primeiro que antes de começar o desafio eu já estava recebendo muito não tinha nem tênis, eu não tinha nem tênis, pra você ter ideia. Eu mandei para todas as marcas, todas as marcas não responderam, deram vários tipos de desculpas. Aí no final eu dei uma palestra dentro do hospital, dentro do GRAAC, falei que estava indo sem apoio de tênis, que eu ia no outro dia comprar um tênis e que eu ia pintar aquele tênis, sabe? E colocar o logo do GRAAC. Sim. Aí a diretora do GRAAC ligou para uma marca, essa marca também deixou falando. Caraca. E aí ela lembrou de outra pessoa, de um outlet, que é o Outlet Premium. O Outlet Premium pegou e falou: Carlos, pode passar lá no Outlet, escolher os tênis lá da marca, de uma marca. E eu peguei, escolhi os tênis, tudo, e fui fazer o desafio. Aí o Anderson, que é treinador da Exportância, ele falou: Carlos, o que você está precisando agora para a mochila? Eu falei: lanterna. Ele mandou bastante. Aí a Adelma e o Marcelo, que é lá de Cuiabá, pagaram minha passagem para Porto Velho, de avião. O único patrocínio que eu estava fixo era da Tegma, né? Então, assim, se eu ficasse só, se você for imaginar, fazer cálculos, o valor de patrocínio, ele ia durar ali uns 50 dias. Entendeu? E aí, de repente, eu consegui uma aprovação na última hora para que eu conseguisse fechar o desafio. E trabalhando de forma minimalista, né? Sim, sim. E esse desafio não era para bater recorde, não era para falar que eu era melhor que esse ou aquele, ser primeiro lugar, nada. Eu não estava preocupado com nada disso. Nada disso. O objetivo maior era convidar as pessoas a abraçar a causa do GRAAC e divulgar o hospital. Divulgar o GRAAC, a parte mais importante. Foi arrecadado menos de 3 mil reais. Resumo da obra é esse. Mas é o seguinte, o hospital hoje ele é conhecido em cada pedacinho, cada um dos 53 municípios que eu passei na Transamazônica. 53 municípios, 7 estados. As pessoas sabem, porque eu dei muitas palestras em cada lugarzinho que eu passei ali. Então, a gente está falando demais, sabe? A gente está falando demais. O mundo está muito cheio de discurso e está com pouca atitude. Muito pouca atitude. No meu planejamento, muitas pessoas que eu mandei e-mail, mensagem, que muitas pessoas não respondiam, essas mesmas pessoas mandaram mensagem na estrada, querendo dar opinião, né? Sabe aquelas coisas? Por que você não leva um drone? Por que você não leva uma equipe para sair no Fantástico? Por que você não leva um GPS, um spot para você ser localizado? Você acha que eu não mandei? Você acha que eu não mandei para spot? Eu não mandei para as empresas de GPS dos relógios? A única oferta que eu recebi de uma empresa de relógio é que eles iam me emprestar o relógio, o GPS, para mim fazer o desafio, e no final do desafio eu devolvi o relógio. Aí eu falei assim: interessante, né? Vou fazer propaganda de graça para vocês e eu ainda posso acumular uma dívida, porque se eu quebrar esse relógio... né? Tem isso. Se eu quebrar esse relógio, eu vou ficar com a dívida. Eu falo: eu compro esse relógio, eu só vou levar o meu celular, só o meu celular. Sem estabilizador de imagem, sem drone, sem... Até o pau de selfie que eu levei, eu fiz 3 imagens com ele. Como ficava muito, muito cheio de pó, aquela coisa pastosa, todo suado, eu ia colocar o celular ali
escorregava. Eu falei, vai ser só na mão mesmo. Eu doei também o pau selfie. Então, assim, a gente vai resolvendo problemas quando você monta um desafio como esse. E Uhum. todos os dias tem um problema para ser resolvido e você tem que estar disposto para isso. Você Sim. tem que ter o entusiasmo, você tem que ter constância, você tem que se motivar, se autoelogiar, aplaudir você mesmo. Era isso que eu fazia. Uhum. Então, muitas pessoas me viam cantando, aí mandavam, nossa, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Quando vocês me viam cantando, era o dia mais difícil para mim. Para Era o tentar dia se mais distrair. tenso. Sim. Era o dia que eu estava mais dolorido, que eu estava mais com saudade do meu filho. Era isso. Então, esse desafio me entregou tanta aprendizagem, sabe? Tanta aprendizagem de manter constância, de manter foco, de não se comparar, de você entender que você também tem fraquezas, você aplaudir as pessoas que estão chegando, cada uma com o seu formato. Assim, eu passei por lugares perigosos, eu passei por lugares paradisíacos, como a Chapada das Mesas, como os igarapés, vários igarapés que eu passei no estado do Amazonas, na Serra do Araripe, por exemplo, o sertão do Piauí, sabe? Aquela coisa linda. É uma beleza diferente da floresta amazônica, que não tem verde nenhum, mas você sabe que no solo tem verde, né? Uhum. E de vez em quando você vê um bicho ali. Sim, sim. Eu vi vários tipos de belezas. E também teve pessoas que nem, além da Ana, lá no Pará, ela também me colocou em contato com a equipe chamada Suor e Raça, que eu dei palestra para eles no novo repartimento. Eles ficaram 2 dias comigo. Eles mobilizaram motos, e aí os atletas iam revezando. Tinha cooler, tinha tudo. Suco de várias frutas. E aí os atletas foram revezando, correndo do meu lado. E foi uma conexão muito bacana, muito forte. A gente passou por uma aldeia indígena chamada Paracanã, né? E a gente, assim, tantas histórias ali que eles contaram para mim, que eu aprendi no dia a dia ali, né, que eles me passaram. E eu virei fã dessa galera, sabe? Virei fã mesmo. Porque foram pessoas que não estavam só no Instagram, foram pessoas que foram para a rodovia. A Ana, ela não tinha obrigação nenhuma de ir lá na rodovia. Uhum. Entendeu? Imagina, correr com um cara que ela nunca viu na vida, na rodovia Transamazônica. A mãe dela foi lá 2 horas da tarde de carro, levou a carne de panela, que eu nunca esqueço. Eu comi aquela carne de panela, parecia era um banquete ali, né? Então, assim, esses momentos, cara, são inesquecíveis. O pessoal me explicou como que era a castanha, o cupuaçu, o babaçu, sabe? Todas as frutas ali, o pessoal de novo repartimento. Quando eu cheguei na Paraíba, o meu amigo Eduardo Jordão, eu conheci ele quando eu fui fazer aquelas provas de 24 horas, lá em João Pessoa. E eu achava que ele era sanfoneiro, que ele, quando eu conheci ele na praia, ele estava tocando sanfona. Uhum. E ele assim, é policial militar, e ele pegou e ligou para várias cidades ali, Cajazeiras, Souza, sabe, várias cidades, para que as pessoas iam lá para me dar umas boas-vindas e também me dar um suporte na parte Uhum. noturna. Porque também na Paraíba tem muitas cidades perigosas, né? E eles me deram aquele apoio assim super importante. E o Eduardo ficou na última noite. Eu falei assim, eu não vou correr mais na última noite. Eu não quero mais ficar em nenhum lugar. Eu só quero dormir quando terminar o desafio. Eu saí de uma cidadezinha, era 5 da manhã, eu corri o dia inteiro, andei o dia inteiro. Quando foi 9 horas da noite, o Eduardo foi para a rodovia. Tem um outro amigo meu, que é lá de Natal, do Rio Grande do Norte, ele saiu de Natal, Uhum. no Rio Grande do Norte, para me encontrar lá, só para me dar um abraço, que ele estava indo para São Luís, ele foi dar um abraço, É que levou uma legal. tapioca, levou a tapioca, o Périx,
foi lá, me levou a tapioca, deu um abraço e falou força. E daqui a pouco já chegou o Eduardo Jordão de bicicleta e trouxe um monte de coisa assim, melancia, pão com ovo, queijo coalho. Aí eu falei, que isso, cara? É só uma noite. Aí passamos a noite toda e eu consegui terminar o desafio 11h30 da manhã, no dia 9, né? Porque aí, eu ia terminar dia 10. Consegui antecipar para o dia 9 às 11h30 da manhã. E ainda assim, quando amanheceu o dia, naquele dia, o sol parecia que estava especialmente mais quente, né? Porque também, urbano, né? Passei por João Pessoa, aquele trânsito maluco, cheio de carro. Aquelas últimas horas, eu falei, que coisa que nunca chega essa cabedelo aí. Ou seja, o primeiro dia e o último dia tem a ansiedade, né? Sim. Tem aquela coisa de você quer logo chegar, ou o primeiro dia você está ansioso, está com medo, está aquela coisa toda. No último dia, não, você já está calejado na estrada, você não quer mais saber de dormir na estrada, você quer chegar e falar, não, essa aqui é minha última noite, eu quero só, no outro dia não vai ter corrida. Mas assim, foi emocionante a minha chegada lá em Cabedelo. O Eduardo, eu estava só na minha cabeça, eu vou chegar lá na placa, tirar uma foto, né? E depois ir para a praia, é isso, da minha cabeça. Eu cheguei lá, parou a cidade, já estava secretário de esporte, secretário de turismo, estava os bombeiros me acompanharam durante 5 quilômetros ali, foi muito emocionante. E eu cheguei lá na placa que começa a Transamazônica, né? Uhum. Eu vi essa placa. 4.000... Oi? Eu conheço a placa, já que eu já fui lá em Cabedelo. Você conhece, né? Agora tem um adesivo meu lá. Tem? Tem um adesivo do desafio da Transamazônica. Transamazônica. Oi? Quando eu for lá de novo, eu vou tirar uma foto. Isso. Então, assim, esse desafio entregou muita aprendizagem. Eu conheci a força do meu corpo, mas principalmente a força da minha mente. O poder de você se conectar com pessoas e formar amizades verdadeiras na estrada. O respeito, né, que as pessoas tiveram. Pessoas que nunca me viram na vida. Pessoas que nem correm. Uhum. Eu passei numa cidade que eu dei palestra para 100 atletas. Aí eu falei, gente, eu vou sair 4h30, 5 da manhã. Quem quiser ir fazer pelo menos 1 quilômetro na saída da cidade, comigo, né? Todo mundo convidado. Não, eu vou. Eu levantei no outro dia, cadê o pessoal? Não tinha ninguém. Entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado para ficar sozinho. Para tudo, né? Mas esse sozinho, eu nunca me senti sozinho, porque as pessoas pensam assim, qual o momento de solidão? Eu me senti solitário, porque eu estava fazendo aquilo que eu mais amo, né? Teve uma pessoa, não sei se foi no Ceará, aí foi no Ceará. Eu cheguei na pousada, aí a menina falou assim, qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho? Eu falei, eu já estou vivendo ele. Eu estou dentro do meu sonho nesse momento. Aí ela ficou assim, caramba, nunca imaginei que você ia responder desse jeito. Eu falei, eu estou dentro do meu sonho, nesse exato momento. Porque eu desenhei esse projeto, coloquei no papel, e estou aqui, estou realizando. É o ideal, né, que as pessoas falam. Teve gente que mandou mensagem para mim e falou que dava para se fazer em 50 dias. Aí eu, de forma simpática e gentil, eu falei assim, quando você fizer, você faz em 50 dias. Mas eu... Exato, né? Como se fosse fácil. Muitas coisas eu nem respondia. Muitas coisas eu deixava de responder, porque melhor. Você sai daquela energia que você está vivendo ali na estrada, de fato, sabe? Muitas coisas que as pessoas queriam saber, por que você não perde peso? Aí eu falei, vou perguntar para minha nutricionista, né? Vamos ver como que faz. Aí eu falava assim, faz um exercício. Eu não sou formado em educação física, eu não sou formado em nutrição. Mas a vivência de 32 anos na corrida me permite falar para você que é o seguinte,
você faz um exercício de baixíssima intensidade. Eu não passava de 5 quilômetros a cada hora, né? Em longa duração. Se pegar um fisiologista, uma nutricionista. E isso, nessa brincadeira, sem ficar comendo gel, comendo mesmo, comida. Eu parava naqueles restaurantes, eu comia comida, era espetinho, era carne de panela, sabe, essas comidas, arroz, feijão, farofa, carne, frango, era isso. Eu comia, parecia um pedreiro. Eu perdi 3 quilos do meu peso, que eu comecei em Lavra, eu perdi 3 quilos, né? E aqui em cima eu fiquei maior por causa da mochila. Isso aqui, ó, ficou maior, porque a postura é mais para frente e você fica aqui, ó, porque a mochila você tem que apertar ela aqui, né? Então, muitas partes do meu corpo aqui ficaram mais musculosas. Essa é a verdade. A minha panturrilha teve dia que eu fiquei até com medo, que parecia uma bola grande, sabe? Sim. Eu fiquei com medo, né? Então, gelo, nem pensar, não existia, né? Na maioria dos lugares. Você perguntar gelo, não, tem gelo agora aqui não tem não. Então, o que eu fazia? Eu entrava, pesquisava as cidadezinhas maiores, via lá, massoterapeuta, fisioterapeuta. Aí tinha um textinho pronto, mandava. Às vezes respondia, às vezes não respondia. As que respondiam, sempre falava, conta comigo. Era desse jeito. Eu chegava na cidade, era, primeira coisa, tomar um banho e ir para fazer uma massagem. Ou uma ventosa, sabe? Ou um choquinho. Era isso. Sim. E aí continuava. E eu fiz várias parcerias nesse sentido com os profissionais de fisioterapia, com os profissionais de osteopatia, de massoterapia. Então eu agradeço demais esses profissionais que me abraçaram na estrada, que me acolheram, que mantiveram meu corpo equilibrado. Eu agradeço, por exemplo, as pessoas que junto com a Tegma, como meu patrocinador, dentro da sua disposição, me ajudaram a me manter na estrada, né? O Chocolate Ascurra também, eles também me apoiaram lá dentro do Pará. Essas pessoas que apoiaram o projeto e não me deixou ficar limitado, entendeu? Para completar o desafio. A gente não constrói nada disso sozinho. Não constrói nada disso sozinho. A imprensa também que ajudou muito, porque, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma matéria. Quando eu cheguei em Porto Velho, a Band pegou e fez outra matéria. Essas matérias parece que é besteira. Você economiza você ficar explicando coisa para as pessoas. As pessoas já sabiam o que você estava fazendo. Então, as próprias pessoas já falavam, vou ligar para tal lugar, se chegar lá, você já vai ter um suporte. Era isso. E assim, eu estava preparado para muitos não ter nada mesmo. Né? Não ter nenhum lugar para mim ficar e eu ficar no acampamento, ficar na barraca. Em muitos lugares que eu imaginava que eu ia acampar, tinha uma pousada, tinha um sítio, tinha uma aldeia indígena, tinha uma fazenda, e isso foi me fortalecendo. Foi me fortalecendo até chegar nos lugares mais estruturados, que nem quando cheguei do Piauí para frente, foi muito mais tranquilo enfrentar o calor de lá, porque você tinha cidades, uma mais perto que a outra. Como era cidade, era povoado, sabe? Sim. E sempre tinha alguma coisa estruturada para você ficar. E aí eu comecei a passar, essa barraca aqui já não tem mais utilidade, doei. A rede não tem mais utilidade, doei. Então, assim, quando eu cheguei na Paraíba, eu já não tinha mais a barraca, eu não tinha mais a rede, entendeu? Porque já eram cidades muito mais próximas uma da outra. Então, assim, eu estou muito feliz de ter voltado da Transamazônica sem ter nenhum tipo de acidente, sem ter nenhum tipo de lesão, né? Que o medo da gente é ter uma lesão. Sim. Eu me senti mais forte, sabe, quando terminei. Eu voltei com uma força interna muito grande, assim. E já estou preparando os próximos. Esse ano aqui eu quero fazer um desafio grande aí, que vai ser sair lá de Ushuaia
do fim do mundo, e vou chegar aqui na minha casa, aqui nesse, nesse cantinho aqui. Eu vou sair do fim do mundo e chegar onde tudo começou. Na rua sem saída. Rapaz, Carlão. Já tá Eu pensando em quero, outro. eu quero que vocês, os ultraloucos, venham correr pelo menos, né? Quando eu chegar ali, por exemplo, Santos, né? De repente eu vim Aham. pelo litoral, vocês fazem a subida da serra comigo, né? Não, pode ser, pode ser, pode ser. Isso já é uma coisa boa, né? Me encontrar lá embaixo no litoral e vir junto. Para chegar aqui na Sim. minha rua sem saída, você conhece onde eu moro. Então, é, é o desafio que eu quero fazer esse ano. Eu quero fazer 5 desafios de 12 horas, um representando uma cidade representando cada região do Brasil. Então, vou fazer um em Porto Alegre, falar até para o Arthur, aí, se o Arthur estiver aí, o Arthur sempre me recebe lá na hora do Guaíba, então fazer em Uhum. Porto Alegre, fazer um aqui em São Paulo, representando a região Sudeste, fazer um em Goiânia, região Centro-Oeste, Medicilândia, representando a região Norte, que eu fui muito bem recebido nessa região, entre Medicilândia, Novo Repartimento, Anapu, e Porto Seguro, né, representando o Nordeste. Então, eu escolhi 5 cidades que sempre me receberam bem, assim, nesses desafios, e essas cidades vão representar cada região do Brasil. E é lógico, vai estar aberto a todas as pessoas a correr 12 horas, né, fazer o circuito de 12 horas em cada uma dessas cidades. Então, assim, e depois do segundo semestre, eu vou estar indo para o Chuí, ou para Ushuaia, lá no Portal da Antártida, na Caraca. terra do fogo, dos fueguitos, para fazer essa largada lá e vim até aqui em São Bernardo do Campo. Quantos dias você está planejando? Que eu estou olhando aqui no mapa, dá 47 dias. 120 dias eu vou colocar no papel. Tá. São 5.200 quilômetros. Dessa vez, eu quero ter uma pessoa de bike do meu lado. Uhum. É totalmente inverso, né? Vai ser frio, pegar mais frio, pegar chuva. Sim. Então, vai ser totalmente diferente da Transamazônica. A maior parte do caminho eu não conheço, que é a parte argentina toda ali para até chegar aqui no Brasil. Não conheço, eu vou conhecer aqui só, né? Então, a Uhum. Patagônia lá, pela estrada, eu não conheço. A vez que eu fui para a Antártida, a gente desceu em Ushuaia de avião, pegamos um voo em Buenos Aires até Ushuaia e entramos num navio 3 dias de viagem para a Antártida. Sim. Então, agora... Oi? Sim, sim. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí? Não. Não, por enquanto não. Só o que o pessoal tinha perguntado aqui, eu já acabei respondendo aqui no chat também. Mas o que eu queria te perguntar, ainda voltando lá para a Transamazônica, o que a gente sempre viu muito de reportagem eram os atoleiros lá da Transamazônica, né? Você chegou a ver Sim. bastante atoleiro, caminhão atolado lá? Então, essa parte aí eu planejei já para não pegar toleiro. Então, eu peguei a época que é verão da Amazônia. Comecei em setembro, era para mim começar um pouquinho antes de setembro, mas eu peguei só poeira mesmo na parte do Amazonas, muito poeira. Eu peguei 3 dias de chuva, esses 3 dias de chuva, que já estava quase chegando no Pará, eu vi que se eu pegasse a época de chuva, que é agora, eu não ia ficar em pé nunca. Porque, assim, é tipo uma argila, né? Sim, sim. Aquilo de uma pasta, você escorrega, não tem jeito. Então, os lugares que eu passei, tem um lugar lá chamado de Uruará, tinha um vídeo que tem mais de 100 caminhões atolados, há uns 15 dias atrás. Uhum. Então, assim, agora chegou a época do inverno lá no Amazonas e no Pará, então é época de chuva, Uhum. né? Então, essas estradas, para quem não sabe, a rodovia Transamazônica, da largada do final dela, que é Lábrea, até chegar em Medicilândia, ela não tem asfalto. São Sim. 2.000 quilômetros sem asfalto. 2.260 quilômetros com asfalto. E então essa parte
vai até o asfalto começa a chegar perto de logo depois de Uruará, entrando já em Medicilândia. Aí começa asfalto, aí fica mais tranquilo, você não pega poeira, você já fica mais, né, mais limpinho, né? Sim. Mas assim, os primeiros dias, os primeiros 2.000 quilômetros, foi só poeira. Então, se eu fizesse programar agora de novembro até o final de março, não fazia correndo, não dá para fazer. Porque tem muitos lugares que vira rio, praticamente. Caraca. Sobe o nível de rio, né? E lama, mas lama, é muita lama, é uma lama e assim, que não tem jeito, os caras ficam atolados há semanas. Uhum. E os caras do trator ganham dinheiro, né? Porque começa a puxar a galera. Tem Então, o negócio. cara não fica atolado assim algumas horas. Eles ficam atolados semanas. É incrível aquilo. E a poeira também, muita gente fica também atolada. Eu vi caminhão atolado na poeira. Caraca. Porque tem um termo que eles chama poaca. Uhum. A poaca, imagina que tem um buraco, que nem a poça d'água. Sim. Ao invés de ter poça d'água, é uma poça de poeira. Tá. Então você pisa e tem um buraco. É Você igual entendeu? é igual a Caminhos de Rosa. Caminhos de Rosa tinha muito essa situação, né? Que é a poaca. Sim. É a Lá é poeira, um talco, né? sabia o que tinha embaixo, você tinha, não dava pra você correr, você tinha que andar. Ali na Caminho de Rosa é um talco. É um talco parecido com a Transamazônica. É uma espécie de talco, né? Sim, sim. Você ficou laranja lá também. Nossa, fiquei, até hoje, minhas roupas tá tudo laranja aqui. Que show. O Aham. meu tênis, eu lavei 2 vezes já. Não sai. Ah, o meu tênis tá ali, quer ver? O da camisa de rosa ali. É aquele laranjinha ali. Você, É, ele nunca mais voltou a mesma coisa. Furou, nossa, cara. nunca mais. Eu, assim, a camiseta, que nessa daqui é uma que eu corri, né? Uhum. Era manga longa, eu fui lá e cortei. Cortei as mangas longas. Eu corria de bandana, tinha hora que eu tirava a bandana. Assim, o material é ótimo, tudo, mas Uhum. tinha hora que você não tinha paciência de estar com a bandana mais. E o corpo, é interessante que o nosso corpo é adaptável, vai se adaptando a tudo, né? Sim, sim. E, assim, tem o sol da Paraíba, que é ardido, eu corri sem bandana a maior parte do tempo, só com óculos, né? Só que Uhum. é lógico, protetor solar o tempo todo, né? Mas assim, o corpo, ele chega uma hora que ele fica impregnado ali, fica meio calejado, né, com aquilo. Sim, sim. Então, eu me senti muito bem, né, naquele calor da Amazônia. O Pará foi o que mais castigou, o calor úmido do Pará ele é mais difícil, você fica mais exausto, né? E no final eu tive o presente de ter noites frescas, sabe? Uhum. Eu tive noites frescas que eu falei, caramba, eu não acredito que eu estou recebendo esse presente, né? Porque você já está acostumado a chegar à noite e não ter um vento, não ter. Ficar tudo abafado, né? Sim. E aí foi só. A última noite, então, foi maravilhoso, porque a gente chegou em João Pessoa na madrugada, assim, você vê do alto da rodovia, você vê a cidade, né? E aquela brisinha gostosa batendo. Eu falei, pô, é maravilhoso. Então, assim, agora, hoje, eu conheço não só o chão da Transamazônica, né? Eu conheço as pessoas que moram na Transamazônica. Sim. Eu sinto o cheiro dos lugares da Transamazônica, né? O cheiro da floresta, o cheiro do sertão, do semiárido ali, do cerrado, o barulho dos bichos à noite é um negócio maluco, assim, como a floresta faz barulho, né? Ela faz muito barulho. E assim, você fica pensando que é um bicho, é outro, sabe? É muito louco. Assim, e as pessoas, as amizades que eu fiz, que vai para a eternidade, né? Que Sim. não tem igual. Teve 2 atletas agora também que vieram, 2 não, 3 atletas. Um de novo repartimento correu comigo, Josino, correu a São Silvestre. Teve uma influência lá de Medicilândia, uma fisioterapeuta que tinha me atendido também correu a São Silvestre.
Daí elas chegaram e falaram que estava frio aqui em São Paulo. Eu falei, pô, no dia da São Silvestre estava frio? Não, né? Foi um dos dias que mais fez calor aqui. Então, mas ela falou, ô Carlos, aqui é muito frio, acho que eu não vou nem conseguir sair para nada. Eu tô aqui, eu vou ficar gripada. Ela mandou o áudio, né? Aí eu falei, que frio é esse, né, que vocês estão sentindo? Eu dei risada. E realmente, não saíram. Lá é tão Correram abafado, a né, São cara? Silvestre e acho que foram pro hotel e não saíram, ficaram confinados. Caraca. Você vê como é que são as coisas, né? Lá é tão abafado, né? Que aqui Então, é frio. é frio. Mas estou muito feliz. Quero agradecer as pessoas também que abraçaram a causa do GRAAC. A campanha ainda continua, porque Uhum. não foram vendidos todos os quilômetros. E eu quero dar uma palestra lá para todos os pacientes, para os pais, para os médicos. Estou combinando com a diretoria do hospital agora. Dia das Mães eu vou estar também lá na corrida, já confirmei minha presença lá na corrida do GRAAC. Assim, quem quiser apoiar, é só clicar no link do meu Instagram aí. Ainda continua, você ganha recompensa também, ganha meu livro, ganha certificado, ganha o e-book. Mas o mais importante é apoiar o hospital, né? Sim, sim. O mais importante é abraçar a causa. E eu falo o seguinte, a melhor medalha que eu tive nesse desafio, que vai ficar, são as amizades que eu fiz, as experiências que eu vivi. E chegar em casa e abraçar meu filho. Nossa, quando eu cheguei aqui, cara, e dei um abraço no meu filho, eu falei, pô, só agradecer muito mesmo por eu estar Uhum. bem aqui, poder abraçar meu filho, depois de passar tanto perrengue na estrada. É, porque é uma situação que você não sabe nem o que te aconteceria, né? Ir para um lugar tão inóspito assim, né? Então, chegar em casa é uma dádiva mesmo, né? Não, se fosse, que nem você falou, inóspito, se fosse inóspito, seria até melhor, sabia? Eu me senti mais seguro nos desertos, em lugares isolados. Quando eu corri a selva amazônica, por exemplo, Uhum. eu senti mais seguro. Eu me senti mais seguro nos primeiros dias que não tinha muitas pessoas, Uhum. muitos carros na rodovia. Então, assim, eu me senti bem quando estava sozinho na rodovia, sabe, na natureza ali. Mas quando tinha muito caminhão, muita cidade, quando chegar na cidade, cheguei em Marabá, cheguei em Itaituba, Altamira, essas cidades grandes, Uhum. eu ficava meio agitado, sabe? Porque é a loucura da cidade. E o Sim. calor é maior, sabe? As pessoas já estão mais só focadas na tela e não estão prestando atenção nas coisas. Uhum. É mais violento, sabe? Muito mais violento. Então, assim, às vezes o lugar mais isolado, para mim, eu me sentia mais inteiro, É, mais pleno. é E fato. agora, é uma coisa louca que, assim, a gente vai. Chegou, por exemplo, tava com 3.000 quilômetros, assim, eu falei assim: chega, chega de desafios, né? Vou Uhum. terminar esse daqui, eu não vou fazer mais nenhum desafio grande, só vou fazer desafio de 6 horas. Quando chegou na última noite, sabe? Tá o Eduardo lá com a minha mochila, pedalando ele todo desequilibrado com a mochila assim, na Uhum. bicicleta e tal. Aí eu falei, caramba, cara, já tá terminando, cara. Caramba, terminando. Já tô sentindo saudade da estrada. Você começa a sentir saudade da rotina da estrada, né? De você estar Sim. ali, que queira ou não queira, era uma rotina que eu tinha. Né? Eu tinha uma rotina muito grande. Foi engraçado, eu cheguei um dia numa cidade chamada Santo Antônio do Matupi. Uhum. E aí eu cheguei 3 da manhã, eu falei, tinha 4 hotéis. Eu falei, não vou conseguir entrar, né? 3 da manhã, quem deixa, né? Aí tinha uma menina, cara, na recepção. Aí eu falei, expliquei o que eu tava fazendo. Ela só fez assim, cachada, assim, ó, pode ir lá, tal, pode tomar seu banho, descansa. Quando for 6 horas, vai estar servindo café, você pode vir tomar café, tal. Mas e aí, mas como vai ficar? Fica tranquilo. Aí eu fui, tomei meu banho, dormi, né? Bum, apaguei. Aí quando foi umas 7h30, eu levantei,
fui tomar café e tal, eu fui perguntar. Aí ela falou, não, o que você veio de Tenharim, que era a aldeia Tenharim. Você tá nessa estrada aí, você é merecedor, fica tranquilo, não, a gente não vai cobrar nada. Nossa, aquele dia foi um negócio Ah, incrível. que legal. Aí eu peguei o meu fogareiro e dei para ela de presente. Pelo seu atendimento, pela sua recepção. Porque na minha cabeça eu falei, pô, eu vou ter que montar a barraca aqui de novo, tá? Aquela coisa. Que nada, peguei uma noite gostosa de hotel e ainda teve a cortesia e atendimento assim, de primeira, sabe? Então, Sim. assim, é muita coisa assim, interessante cara, na estrada. Você vê como tem muitas pessoas boas também ainda, né, Carlos? A gente ainda Tem. consegue acreditar no mundo, né, quando a gente passa por uma situação dessa, né? Sim. Nossa, fiquei muito satisfeito, assim, muito pleno quando eu me vi chegando naquela placa, sabe? Uhum. E confirmando que eu não tinha tido nenhum tipo de acidente, de lesão. Tava com medo, assim, de repente ter uma lesão no meio do nada e de repente ficar meio que desprotegido total, né? Uhum. Mas tudo, quando você está focado, entusiasmado, fazendo aquilo com muito amor ali, você é até blindado, Sim. sabe? Você é blindado. Só chegava pessoas boas do meu lado. Só chegavam pessoas boas. As pessoas às vezes podiam estar mal intencionadas, mas não chegavam perto de mim. As noites, pô, tinha noites que eu estava acampado assim, você não dormia porque que você queria dormir, você apagava mesmo, né? Uhum. Eu deixava, às vezes, o despertador, vai, 4h10, 4h11, 4h12, sabe assim? Para não parar de. Só que o medo era tão grande de ter um bicho, qualquer barulho de árvore quebrando, né? E tinha dia que você apagava e aquele som te protegia, porque você dormia e você não ouvia os barulhos. Sim, Né? sim. Se tivesse alguém que chegasse ali, eu não ia ver. Né? Uhum. Então, eu colocava sempre uma musiquinha, ficava cantando e tal, e aí dormia. Né? E quando eu acordava com uma energia muito boa e seguia naquela madrugada mais fresca, né? Quando o sol vinha, aquele braseiro, já tinha percorrido uma boa parte. Porque quando dava 7 horas da manhã, meu amigo, o braseiro era gigante, assim. E do meio-dia às 2 era a mesma coisa. Entre Uhum. meio-dia e 2 da tarde era a pior parte do dia, né? Que o sol parece que estava mais perto da gente. E você olhava, você chegava na cidade, não via uma alma viva lá. A galera estava tudo intocada por causa do sol, né? Nossa, Então, era interessante. tá louco. Você chegou a olhar mais ou menos quanto de temperatura que dava nas cidades que você passava? A média é 37, 36, 37. Mas a sensação é sempre maior, né? Uhum. Por causa do Ainda mais asfalto. na mata, né? Umidade, É, tudo. no Amazonas, no Amazonas a floresta ela deixava mais, vamos falar assim, era mais ameno. Era um calor gostoso. Uhum. Quando chegou no Pará, tinha muitas fazendas, muitas clareiras, né? Então, o pegar o sol de frente era doído, Imagina. era muito doído. E muito úmido, né? Era 80% úmido. Uhum. Aí, quando passou, por exemplo, passei o Maranhão, começou uma transição, né? A umidade começou a ficar menor, era 40% de umidade. Cheguei no Tocantins, já estava 15% de umidade, já estava seco. Você sente, Uhum. né? Aí o sol começa a ficar mais ardido. Aí no Piauí, aí foi o brasileiro total. A cidade mais quente que eu peguei no Piauí foi Oeiras. Oeiras é o lugar mais quente. Ela forma uma panela, né? Tipo, ela está na Uhum. parte baixa. Eu passei na Serra do Araripe, acho que é Serra do Araripe, Chapada do Araripe, aí descia aquele braseiro, assim, sabe? Gigante. Ela foi a primeira capital do Piauí, Oeiras.
e minha prima e minha tia moram lá. E Oeiras. assim, em Oeiras. Aí eu dei palestra para os atletas lá. Eu falei, como que vocês correm aqui nessa cidade? Aí eles à noite. Só corre à noite. É, não tem outro Entendeu? jeito. Você vai na praça de manhã, tá vazia. Aí quando chega uma hora, 8h30, 9 horas da noite, tá lotado, lotado, lotado. Tá Todo louco. mundo na, todo mundo na rua à noite, entendeu? Então, Uhum. assim, tem uns lugares que eu falei, não, esse calor aí eu não quero, não. Esse calor aí eu passo. E aí foi interessante, eu peguei o Ceará, peguei o início da Paraíba, então você não via um verde, né? E aí Uhum. quando chegava, quando passou Souza, aí você vê as obras da transposição da Transamazônica, aí você começa a ver um monte de lavoura, sabe? Pé Uhum. de coco, cara, eu tomei água de coco, cara. Acho que uns 4 dias ali na Paraíba. É um presente, né? Você parar na beira da estrada e ter água de coco. O coco baratinho, 1,50. Em Você abundância. sabe? 1,50 o coco, cara. Nossa, Aquele coco maravilhoso. sonho. É, pô, fantástico. Aí eu falei, caramba, água de coco, né? Porque no Amazonas, assim, muito raro você ver água de coco, né? Uhum. Então eu vi ali na Paraíba água de coco, tomei muita água de coco, foi muito bom. E no Amazonas tomei muito açaí, né? Suco de bacuri, suco de cajá. Uhum. Então você vai variando, né? Cada região, um pouquinho de cada coisa. Nossa, é uma jornada rica demais, né, Carlão? Tá louco. Você aprende muita coisa, né? Eu tava dando uma olhada que você foi falando as cidades pra mim, os locais, eu fui dando uma olhada aqui. Nossa, é incrível essa Chapada das Mesas, hein? Bonito demais. A Chapada das Mesas, cara, tem até uma foto aqui na minha parede. Uhum. A Nossa. Cachoeira de Santa Bárbara. Eu fui na Pedra Furada, que fica do lado da rodovia, né? Uhum. E que você vê toda a chapada lá de cima, fica a 300 metros da rodovia. Você chegou a ver essa foto aqui, lá? Essa paisagem? Eu passei nessa rodovia, passei aí a Transamazônica. Nossa, a Amazônica é A assim. Transamazônica cruza toda a chapada. Caraca, que Foi bonito. aí que eu levei picada de ferroada de abelha. Uhum. Eu Nossa, saí da floresta para levar ferroada de abelha na chapada, Chapada das Mesas. como que é a vida, né? Caramba. E assim, eu fui na cachoeira de Santa Bárbara, coisa mais linda, o Poço Azul, sabe? Uhum. É um lugar que vale a pena passar e tirar férias, levar a família. É isso aí. Essa é a Pedra Furada. Nossa, linda, hein? É lindo. Não É, conhecia. assim, é um negócio surreal. Cada parte, as montanhas, os morros ali da Chapada das Mesas, cada um tem uma imagem de uma coisa, sabe? Uhum. Aí tem um que é um gorila, a imagem de um gorila. Aí essa cachoeira Santa Bárbara é uma mulher com um véu. Você olha para a cachoeira, parece que é uma mulher com um véu. Tem uma outra que é a Torre da Lua, que a lua ela fica exatamente em cima da mesa, sabe? Uhum. A imagem, daí fica chama Torre da Lua. Então, assim, são paisagens incríveis. Incríveis que vale a pena ir visitar. E é pouco divulgado no Brasil a Chapada das Mesas, né? O Sim, pessoal sim. conhece muito a Chapada dos Veadeiros, Diamantina, Guimarães. A Chapada das Mesas, muitas as pessoas. Também a localização, né? Você tem que ir até Imperatriz, descer em São Luís, Imperatriz, e ir para lá, né? Chegar lá. Uhum. Eu passei também por Alter do Chão um dia, que eu peguei em Rurópolis, né? Eu achava que eu ia estar muito longe de Alter do Chão. Aí quando eu passei o Rio Tapajós, eu falei, caramba, o Rio Tapajós. Eu lembrei, né, da floresta, da corrida da Floresta Amazônica, Alter do Chão. Aí tem o meu amigo que tem a pousada lá, que ele é indígena também. Aí eu falei, caramba, eu tô perto de Alter do Chão. Aí ele falou, em Európolis fica 2 horas e meia para chegar aqui, vou te buscar. Uhum. Aí foi me buscar, me levou para lá, para Alter do Chão. Passei uma noite lá, incrível, assim.
E aí voltei para poeira de novo. Sabe aquela coisa que você, pô, que lindo. Aí você volta de novo para poeira, de novo pro ponto mais. O deserto da Jordânia. Eu chamei de deserto da Jordânia, porque era muito laranja. Sim, sim. Me lembrou bastante o deserto da Jordânia, a parte de poeira da Transamazônica. Mas, assim, o que me encantou foi as fazendas de cacau, de Medicilândia, a atitude da Ana Carolina de ter corrido comigo. Isso daí, para mim, não tem preço. O pessoal do Suor e Raça, que ficaram junto comigo também, mobilizou o Josino, Francisco, os grandes amigos que eu fiz lá, sabe, assim, pessoas, atletas que, eles montaram um grupo de corrida lá, cara, e eles mobilizam a galera para correr. Eu falei, pô, vou trazer às 12 horas para a gente correr aqui na Transamazônica. Então, esse ano já está lá em Medicilândia, e não só Medicilândia, no repartimento ali, tudo região ali, juntar a galera para correr às 12 horas, fazer palestra, lançar o livro, sabe? Essas coisas todas. Estou escrevendo um livro da Transamazônica agora, Tem que né? Já escrever, estou já escrever tô mesmo. escrevendo, já tem muita coisinha para colocar no papel. Então, é aquele, assim, ainda estou respirando, cuidando do corpo, Uhum. estou sentindo dores aqui no ombro, né? Que inflamou o ombro, lombar, a parte esquerda do meu corpo aqui, por causa da mochila de correr na contramão, Sim. é muito interessante. A parte esquerda todinha está maior. Hoje eu fui fazer fisioterapia, Você tá lá com o aí... Eric? Ah, Oi? você tá lá com o Eric? Tô, o Eric ainda não voltou, né? O Eric vai voltar amanhã, aí eu vou lá para fazer o esporte. Hoje eu fui na Silvia Maiuni, ela me atendeu, Aham. fez uns lasers, ultrassom, ventosa, essas coisas todas. E ela falou, o seu lado esquerdo inteirinho tá maior, e tá, assim, a musculatura tá que nem uma pedra, sabe? Sei. Tem que ir dissolvendo aos pouquinhos essa musculatura. É, E... Oi? fica tenso, né? Fica. O meu pé, por exemplo, o meu pé, a bolha, deu bolha no pé esquerdo, por causa do acostamento que faz esse... Sim. Eu ficava mais na contramão, entendeu? Então pegou tudo que deu de inflamação, tipo calo, as bolhas que... A unha que caiu, a unha ficou preta, é tudo esquerdo. É engraçado, né? Sim, sim. O lado direito foi aqui. Aqui deu inflamação no ombro. É, o esquerdo é o lado do impacto, né? É, pra você ter ideia, eu terminei em Cabedelo, fiquei 2 dias em João Pessoa, aí eu vim, uma empresa me pagou a passagem para mim fazer uma palestra em Passos de Minas, aí eu desci em São Paulo, fui para Passos, fiz a palestra, quando terminou a palestra, isso aqui ó, começou a latejar de dor, Caraca. sabe assim, foi muito, não entendia, eu passei 1 hora e meia falando, a palestra, toda aquela coisa, daí quando terminou, que eu estava indo para o hotel, o ombro começou assim, ó, latejar. Uhum. Aí a lombar também começou a doer. O corpo entendeu que eu parei de correr, de estar me movimentando, entendeu? Nosso Uhum. corpo é muito interessante, Sim, muito sim. interessante. Mas assim, em termos de perna, eu estou bem, não senti nada nas pernas, assim. Eu estou me sentindo até mais forte com as pernas, sabe? Estou me Ah, sentindo com mais certeza. confiante. O Que atleta assim, tem jeito. a coxa, cara, tá gigante, né? Sim. Panturrilha, a tibial, sabe? A canela, né? Viu? Uhum. Tá gigante. Então, assim, agora eu fazer, equilibrar tudo de novo, deixar tudo equilibradinho. E aí, a partir de março, a gente começa de novo nossas aventuras. Uhum. Ah, com certeza. Que já tem aí, pô, essa daí do Ushuaia, achei da hora, hein? Quiser ir junto, bora. Tô É, precisando de pessoa para estar junto. Quem se... tiver aí na live que quiser correr, né? O Ushuaia, a São Bernardo do Campo. Meu filho está fazendo logo Uhum. já está montando logo. É, o que eu Esse logo posso, aqui, ele que montou da Transamazônica. o que eu posso te garantir é que se for um final de semana que você tiver ali para Santos, São Bernardo, aí eu consigo ir contigo. Mas de Legal. semana, para mim, é sempre mais complicado por causa da empresa, né? Aí eu posso tentar algum Sim. banco de horas, alguma coisa assim e tal.
Mas se for final de semana, eu faço o Santos São Bernardo com você. O pessoal aqui, David Góes brasileiro. Não, eu sou Carlos Dias mesmo. Não, pra mim você é maior que o David Goggins. Quanta- Quantas pessoas na estrada, cara, chegavam e falavam, você é o David Góes. Eu falei, não, cara, eu não sou David Góes, não. Pra mim você é maior que ele, porque eu já vi das distâncias que ele percorreu, ele tem metade dos desafios que você já fez. É que eu falo, assim, eu respeito muito, sabe, cada pessoa, cada ser humano desse, que cada um tem um processo, tem uma dor, tem um desafio interno muito grande para percorrer. Então, eu não sou maior de ninguém e também não sou menor que ninguém. Não, com certeza. Aconteceu uma coisa no meio do desafio que me irritou muito. Me irritou muito. A gente é testado, né, em várias coisas. Uhum. Então, hoje a gente tem um público, às vezes, pessoal que está usando a internet ou para ganhar likes em cima da história dos outros, ou tentando criar uma história que não é real, né, em cima da história de alguém. E eu estava no Tocantins, chegando numa cidadezinha, aí um atleta me mandou mensagem, me mandou um vídeo, né, que tinham publicado no Instagram, e o áudio do vídeo era exatamente isso. Ele falava assim, Carlos Dias, o atleta que vendia doce no sinal, o atleta que vendia doces no sinal para ajudar a mãe, e é o único sul-americano a correr os 4 desertos. O único. Uhum. Né? Ou seja, o cara pegou tudo que tinha na internet, que tinha o Carlos Dias ali, e inventou uma história e deu informações erradas. Sim. E colocou num vídeo para fazer aquela coisa sensacionalista, né? Sim, sim. Primeiro colocou você numa caixinha pequenininha, que muitas vezes até a imprensa usa desse artifício para criar uma história, né? Aquela coisa, passou fome, hoje ele é o presidente, não sei das quantas, ele passou fome, hoje ele é o atleta, não. Carlos Dias vendia doce no sinal. Então você imagina, você está chegando no final de um dia, de uns 54 quilômetros, aquele dia eu tinha corrido 54 quilômetros, cansado pra caramba, daí vem um vídeo desse. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, mas eu também sou uma pessoa que eu fico irritado e eu vou pontuar. Né? Então eu falei, pô, quem fez esse vídeo? Eu quero saber quem é. Era um cara muito grande, influenciador aí, que é assessor de neurocientistas, do caramba. Aí eu falei para ele, de onde você tirou essa informação, né? Que eu vendia doce no Farol. E ele, quando eu afrontei ele, que eu fui questionar, ele não explicou nada, ele simplesmente ficou irritado, né? Aí ele falou assim, mas está tudo na internet, eu não peguei nada de... Assim, eu não inventei nada, está tudo na internet. Eu falei, tu me mostra. Né? Tem uma matéria lá de Espírito Santo que tem, me mostra. Aí quando ele mandou o texto, não tinha nada, né? Tava só escrito Carlos Dias, que trabalhou como vendedor de doce, né? Primeiro emprego foi trabalhar vendedor de doce. Em nenhum momento tá lá escrito Carlos Dias vendeu doce no sinal. Eu nunca vendi doce no sinal. É diferente. Eu tenho uma doceria. Sim. Aí colocou único sul-americano. Eu não sou o único sul-americano, eu fui o primeiro sul-americano. Foi o primeiro. Teve outros atletas gigantescos que... Um ano. Entendeu? Um ano, né? O primeiro a fazer em um ano. Não entendi. Você fez eu fui o primeiro. Em um ano, né? Eu fui o primeiro. Então, quando as pessoas... Por exemplo, você tem um canal, não importa quem seja, se o cara é gigante que tem 1 milhão de seguidores ou 100, tem que ter muita responsabilidade para falar de outras pessoas, né? E aí, eles colocam você numa caixinha padrão. O Carlos Dias vendia doce no Farol e se tornou o único sul-americano a correr os 4 desertos. Aí eu falei para ele, as duas informações estão totalmente erradas, eu quero que você tire o vídeo, porque senão eu vou pegar e vou processar você, ou vou, né, fazer um debate com a imprensa para falar dessa maneira que você está usando a linguagem. Aí depois de muito tempo que eu falei isso, aí ele pegou e tirou o vídeo e pediu desculpas, né? Aí pediu desculpa porque eu falei para ele que eu ia divulgar o vídeo e falar que ele estava usando a minha história. Ou seja, cara, vai falar da minha história? Vai lá e vê o que eu fiz. Não precisa inventar nada. Eu não preciso aumentar nada.
Sim, Eu não sim. preciso tirar mérito de ninguém. Eu fui o primeiro sul-americano. Teve a Jaqueline Teto, que foi a primeira mulher americana, sul-americana a correr. Uhum. Teve para-atleta, teve o Bruno, sabe Bruno assim? Ribeiro, sim. O Bruno de Santos, Bruno Ribeiro, que é um grande amigo. Então, assim, imagina esse vídeo circulando, daí o cara fala, foi o único. Aí o Bruno olha e fala, caramba, como assim o único? Eu também corri, não é verdade? Cria-se um conflito à toa, É, bobo, né? Que não vale a pena. Então, foi no meio do desafio, o cara falou isso, eu tive que, sabe aquela coisa, você tem que ainda gerenciar isso e seguir em frente. Para as hum, pessoas entenderem que às vezes está lá na estrada, muitas vezes não está recebendo incentivo, está recebendo pessoas querendo te anular, querendo te limitar, querendo fazer ou ganhar likes em cima da sua história, né? Usando de forma errada essa história. Então, eu falei, gente, eu só corro, gente, porque eu amo a corrida e eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu nunca fui competitivo. Então, quando alguém fala, pô, o Carlos não ganha nada. Eu nunca ganhei nada, gente. Mas nessa visão que vocês têm aí, eu nunca ganhei nada. Mas, ao mesmo tempo, nos 32 anos de corrida que eu tenho, que agora fazer 33, eu falo para vocês que eu fui um vencedor gigantesco. Porque eu saí daqui da rua sem saída, sabe, das primeiras uhum. brincadeiras aqui correndo, e conheci um planeta que eu nem imaginava que ia conhecer. Eu conheci pessoas nesse mundão aí que eu nunca imaginava que eu ia conhecer. Por exemplo, o Jim Carnazes, Uhum. né? Pô, o Jim Carnazes correu os 4 desertos junto comigo. A gente tirava o sarro um do outro lá no meio do deserto da Mongólia, da Antártida. Um cara extremamente humano ali. E eu nunca imaginei que eu ia estar ali do lado de um cara desse, como o Valmir Nunes, né? Conhecer o Dickler, por exemplo, nosso Dickler, de São Igual. Bernardo, o próprio Pedro, você. Então, assim, essas amizades só surgiram por conta da gente ter dado o primeiro passo na corrida e ter mantido a nossa constância, nosso respeito ao solo, às pessoas que estão ao nosso redor. Não é só pegar uma medalha e colocar no peito e falar eu sou melhor que isso, aquilo. Sim. É simplesmente você saber percorrer essa jornada com respeito, é isso. São as experiências, né, Carlão? Porque assim, você pode não ganhar nada do ponto de vista esportivo, só que você ganha tudo com as experiências que você tem, né? Então, assim, a tua história, cara, a tua história é muito rica, né? Você sabe que aqui no meu canal você sempre vai ter um espaço todo especial aqui. Sempre que você for fazer esses desafios, vou trazer aqui você para falar sobre isso, né? E, sabe, tem gente que critica, tem gente que não gosta, isso, aquilo, mas entra por ouvido, sai pelo outro, você sabe melhor do que qualquer um, né? É Como lidar isso. com esse tipo de coisa, né? E, cara, o que você faz, assim, é fantástico. Para mim, você é um dos grandes ultras que a gente tem no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, né? Porque um desafio que você fez aí, que nessa Transamazônica aí, pelo amor de Deus, cara, não entra nem na minha cabeça, assim, sabe? Você tá me contando aqui, mas não entra nem na minha cabeça de como que é isso, sabe? Como que é, né, você ter que estar gerenciando todos esses problemas aí por 79 dias, né? Eu fiz 3 dias, né, lá na Camisa de Rosa, tudo, com ponto de apoio, né, da prova, tudo mais. E eu sei o quanto que é complicado, né? Imagina 79 dias, né? Então, tem que respeitar, né? Tem que respeitar, né? A tua história é uma história fantástica e ainda tem toda a causa do Graak também. Então, só te aplaudir, Carlão. Cara, assim, eu tenho que agradecer todo mundo que esteve comigo nessa jornada. Antes, durante e depois. Que, assim, cada lugar que eu chegava tinha alguém, sabe? Assim, tinha uma pessoa que nunca me viu na vida, que pegava e abria a porta da casa. Né? Lá no Amazonas teve um casal que eu cheguei no final de tarde, assim, meu, aí tinha muitos cachorros, tinha uns 8 cachorros. E eles pegaram, só um minuto, daí foi lá, pegou os cachorros, tudo. E era longo, né? Da porteira até a casa, sabe? Aquela casa Uhum. amazônica de madeira, bonita, assim, do lado do Igarapé. Aí eu expliquei, né, que
estava fazendo, se eu podia montar a rede. Daí ele falou, na hora a gente está terminando de fazer um peixe aqui, sabe aquela assim, na hora, na hora. E aí virou aquele bate-papo gostoso, como foi de manhã, assim, cara, pensei que eu já conhecia há muito tempo. Então, isso aí é o que fica na minha jornada. Por exemplo, pessoas que pô, o pessoal me dava escolta. Eu não pedi nada disso, sabe? As pessoas me davam escolta à noite. Então, eu vou ficar. Hoje eu vou fazer essa coisa aqui que você vai passar por um lugar ali que tem muita facção. Aí seguiu comigo com viatura, sabe? E ia buscar coisa para mim, marmita. Ah, tem a Fátima, não esqueça. A Fátima teve uma senhora lá de Lábrea, uma amiga lá de Fortaleza, que é prima dela. Ela falou: minha prima mora em Lábrea e tal. Aí ela não estava lá, estava em Porto Velho fazendo exame médico, tudo. Aí eu dei a largada do desafio. Aí ela perguntou: pô, eu não consegui pegar sua largada, você já deve estar na estrada e tal. Eu tô chegando no Ipixuna, que era um rio Ipixuna. Aí ela falou: o que você gosta de comer? Eu falei: nossa, arroz, feijão e carne. Aí ela foi lá, a famosa carne de panela. Chegou na beira da estrada, parou, entregou a marmita assim. Eu falei: nossa. Sabe, são coisas assim que... Então, assim, eu tenho que agradecer cada ser humano desse que me abraçou, que entendeu a minha jornada ali. Não deixou desistir, né? Não deixou abaixar a cabeça. Agradecer meu filho que me torceu comigo todo dia. Todo dia eu falar com meu filho. Todo dia. E ele, na forma mais natural possível ali, a gente conversava, como se eu estivesse aqui, né? Como foi hoje, filho? Como foi o estudo? Como foi o trabalho? Aquela coisa toda. Então, eu segui na estrada como se eu estivesse aqui em São Paulo, sabe? A minha cabeça. Para não deixar a peteca cair nunca, entendeu? E os momentos que eu fiquei na natureza mesmo, eu e a natureza, eu só agradecia. Só agradecia. Você imagina, se chegar e ouvir um barulho de uma cachoeira estrondosa assim. Nossa. Você não tá vendo ela, mas você tá ouvindo, sabe? À noite. Você tá ali na rodovia, você tá vendo aquele barulhão da cachoeira. Aí você fala: caramba, tô aqui, que alegria. Obrigado, obrigado. Então, agradecer muito a Deus de eu estar ali, vivendo, né? Vivendo de verdade. De não ter nenhum tipo de gente ruim chegando perto de mim. E agradecer as marcas por ter acreditado em mim. A Tegma, né? A Tegma Logística está comigo há 15 anos, né? E acreditar no meu trabalho. Agradecer a Inovar, que apoiou, a Exportância, o Outlet Prêmio, que mandou os tênis, a Autoestilo, que mandou a mochila. Assim, a Adelma e o Marcelo, que foram os anjos da guarda para mim, pagaram minha passagem. A Angelita, lá de Taubaté. Então, assim, tem várias pessoas assim, que me ajudaram em algum momento e assim, de forma sincera, sabe? De forma verdadeira. As crianças lá do hospital que mandaram vídeo para mim. São coisas que a gente muitas vezes não coloca aí no Instagram, mas as crianças mandaram... A criança estava lá na quimioterapia, mandaram mensagem para mim, falando para não desistir. Você imagina o peso disso? Nossa. Então, só agradeço, só agradeço. E falar para a galera que está aí assistindo, né, que, assim, viva, cara. Viva. Tem uma frase que é o seguinte: as pessoas falam assim: a gente só tem uma chance para viver, né? Não, a gente só tem uma chance para morrer. Todos os outros dias é uma chance para a gente viver, para a gente realizar, para a gente respeitar, transformar. E quando você não desiste de você, cara, quando você não desiste do seu sonho, da sua atitude na vida, todos os outros tipos de metas você já venceu, entendeu? Então você precisa vencer o seu medo, vencer a sua dúvida e ir em frente, passo a passo. Não precisa ser nada exagerado, passo a passo, com respeito. E se preparar, é lógico, né? Porque para fazer isso daí, não foi da noite para o dia. Eu conheço meu corpo, conheço minha mente. Eu tenho profissionais que são anjos da guarda. Você falou do Eric, lá do Instituto Pura Vida, e do Joaquim Grávado, que fiz um Force Sports.
não só o Eric, né? O Marcão, a Camila, todo o pessoal lá que cuida do nossos jogadores do Corinthians também, né? Vai, Corinthians. E que eu tenho essa honra de estar junto com eles aí, eles me equilibrando meu corpo. A Silva Maione também, que é uma massoterapeuta incrível, ajuda a equilibrar meu corpo aí uma vez por mês. Então, é assim, não faço nada sozinho. Sim. Tem muita gente junto, a gente recebe muitos nãos, mas os poucos sims que tem são sim, assim, com muita verdade, com muito coração também, com muito respeito. E eu quero agradecer você, Felipe, também, desde os primeiros desafios lá, quando nasceu aí o Run Rocket Run, você me convida para bater o papo, para conversar com as pessoas todas aí, os nossos amigos da ultramaratona, da corrida de rua. Então, assim, obrigado e que o canal cada vez cresça mais, né? Em 2026 tenha muitas parcerias, muita luz na trilha aí, e que surja mais ultramaratona nesse nosso Brasil, né? Ah, se Deus quiser. Carlão, eu sempre te agradeço porque quando eu comecei o canal, você foi o primeiro, assim, ultramaratonista desses, né? Vamos dizer assim, de mais nome, tudo, que veio bater um papo comigo, né? E na época o Pedro tinha me falado de você, tudo, né? Quando eu fui na Rua Sem Saída lá para pegar a camisa contigo, você veio lá falar comigo, eu até fiquei até fiquei assim, falei assim, puta, o Carlos Dias está aqui comigo, e tal. Então, né, você foi o primeiro que deu uma entrevista para mim, depois a gente foi falando de todos os desafios que você fez, tal. Então, cara, eu só estou retribuindo, sabe, o que você me ajudou naquele tempo, né? Que naquele tempo meu canal ainda era pequenininho, tudo foi crescendo bastante, e tal. Ainda não é um canal gigantesco, lógico, tudo, né? Mas é um negócio que eu amo fazer, né? E cada vez está crescendo mais. Mas eu só retribuo o que você fez aí por mim, Carlão. Também. Eu só agradeço. Eu queria dar um abração, né? Fui, não sabe, 29 anos juntos. Eu almocei com ele semana passada. Nossa, muita história. Agradecer o Herói, a ser junto também. O Danilo também treina lá com o Flávio, da assessoria do lado da Zona Norte. O Danilo também me ajuda na estrada. Dário Antônio. Tá devendo almoço, a gente vai almoçar agora, aí, tem que almoçar, né? Depois do desafio. E, assim, são muitas pessoas que surgem no meio de um desafio desse, que viram família também, sabe? E você, com o canal, tem uma importância gigantesca para o esporte, porque conta histórias de pessoas incríveis aí, muitas. Às vezes eu estou ou planejando um desafio, ou estou lá no meio de coisa, mas sempre estou passando para ver um pouquinho, para ouvir um pouquinho das histórias. E não pense que eu estou lá, que eu não estou observando, eu estou observando sempre, estou acompanhando, torcendo também muito, né? O Pedrão, pô, tem que comprar o livro do Pedrão também, do Pedro. Eu encontrei o Luciano Prato também esses dias. Aí, ó, show de bola, tem que comprar o livro dele. Eu vou ligar para ele amanhã para a gente ver se ele vem tomar um café aqui. O Luciano Prado almoçou comigo com o Herói também. Nossa, o Luciano lembrou de tantas histórias. Outro monstro aí da ultramaratona. Né? Então, só tem que agradecer. Tá aqui em casa de novo, são e salvo, depois de uma jornada desse tamanho. E que agora tenho não só mais a estrada, nem o mapa. Agora tenho as pessoas, a natureza, os desafios de cada cidade, né, que tem a Transamazônica. Eu falei que muitas pessoas não conheciam a Transamazônica, não tinha ideia, né? Você perguntava onde começa e termina a Transamazônica. A maioria das pessoas não sabia. E elas moram, muitas pessoas não sabem. Teve um lugar que eu cheguei que o pessoal, você tá vindo, olha, eu falei, eu estou cruzando a Transamazônica correndo. Ah, tá, mas aí você anda também, né? Eu falei, ah, então tá bom. Se andar, tá tudo certo. Aí falava assim, mas à noite você dorme. Às vezes à noite eu durmo.
Ah, então tá melhor, mas tranquilo. E aí quando eu falava assim, eu saí lá de Lábrea, por exemplo, eu já estava no Pará, tipo, chegando em Altamira. Eu saí de Lábrea, já estava mais da metade do desafio. E cheguei aqui. Ah, é? Falei, mas se faz quanto? É uma média de 50 quilômetros. Ah, mas ontem eu saí de novo repartimento. Nossa, você veio de novo repartimento. Era até onde a pessoa conseguia enxergar, Sim, para ela era o máximo, entendeu? Se sim, eu sim. falasse Lábrea, ela não tá nem entendendo o que é Lábrea, mas a cidade do lado, a Serra, você veio de Pacajá, nossa, É, de Pacajá. é engraçado, né? Essa percepção de mundo das pessoas, né? Sim. Não, e em todos os lugares, não era de um estado específico, sabe? Sim. Maioria das pessoas, elas estão dentro da cidade delas, elas não conhecem a próxima cidade, não Uhum. saem, e muitas vezes estão naquele olhar assim, ah, mas lá é perigoso. Só lá é perigoso. Aí na Sim. cidade anterior, fala, lá é perigoso. Então sempre a próxima cidade é perigosa. Uhum. E eu vindo, transitando nisso, eu estava quebrando isso. Você vem quebrando isso, né? Uhum. Eu estava na cidade anterior e na próxima cidade. Cidade anterior e na próxima cidade. Então, esse tal perigoso também depende muito da sua postura, da nossa maneira como a gente chega no lugar, como a gente também atende as pessoas, que a gente só reclama de como as pessoas nos atendem. Mas e a Uhum. gente? Como a gente está atendendo as pessoas? Como a Sim, gente está recebendo as pessoas? Né? Mesmo chegando. sim, sim. Ó, só responder o JSS Padilha, ele perguntou se é a mesma da Transbrasiliana. Não, a Transbrasiliana é a 153. É do Araguaia. Isso, Eu, ela, eu passei por, cruzei ela. ela vai de sul até o norte, ela vai do sudeste até o norte, né? Isso. Ela E a, passa ali na cidade de Araguatins, São e, Geraldo do Araguaia. e a Ela vem Transamazônica, subindo. ela é leste-oeste. Isso. Ela cruza A nordeste. Transamazônica, eu saí de oeste, que é a parte sentido Acre, e cheguei no leste, que foi no mar. Ela Isso, é transversal, é a terceira maior rodovia do Brasil, isso aí. a Transamazônica. Ela só perde para 101 e a 116. Isso. E a Aí maior. a Transbrasiliana, eu passo, é Transaraguaiana, né? Uhum. Ela está do lado do Rio Araguaia. Eu atravessei a ponte lá do Rio Araguaia, cheguei na cidade de Araguatins, na beira do Rio Araguaia, um dos pôr do sol mais bonitos assim que eu vi, depois de Alter do Chão, né? Uhum. Então, essa Transaraguaia, ela cruza a Transamazônica. Uhum. E daí tem a BR-319 também, o Maitá, que sai de Porto Velho, sai de E vai Humaitá e vai até Manaus, que ela também cruza a Transamazônica. Então tem várias rodovias que cruzam de norte a sul, que passa pela Transamazônica. Uhum. Só cruza, né? Sim, sim. É a, Inclusive a BR-116 e isso. a 108. A Transbrasiliana ela passa por 8 estados. Ela sai do Rio Grande do Sul e termina no Pará. Isso, Ela deve ser a quarta maior, se não me engano, tem 3.500 de extensão. isso. E Eu peguei o a, pedacinho do Araguaia ali. e a 319 é a rodovia dos atoleiros, né? Essa daí é terrível. Isso. E não tem Eu absolutamente. encontrei, eu encontrei um grupo de motoqueiros em Humaitá, que chama Insanos. Uhum. Eles são daqui de São Paulo, e me encontraram em Humaitá. Então, eu estava vindo, sentido indo para Paraíba, eles estavam voltando, sentido Lábrea, mas ia entrar na 319. Aí eles estavam perguntando como que era ela. Eu falei, ó, essa rodovia, como a maior parte das rodovias aqui, na cidade, os primeiros 20 quilômetros tem asfalto. Uhum. Depois é lama, lama, e quando estiver chegando em Manaus, tem um pouco de asfalto de novo. Sim. A 319, no meio dela, não tem asfalto. Agora que foi liberado o licenciamento, para até 2030 ter asfalto. E É muito controverso. precisa, hein? Porque olha, eu já vi, tem viagem de ônibus que demora 5 dias, né? Tanto Não, atoleiro. ali você pode ter certeza. Se você for de ônibus, 5 dias é pouco. Eu vi Você no não vídeo. vai chegar assim. Eu vi. Eles dão essa risada mesmo, sabia?
Se você falar assim, eu vou de ônibus para Manaus, saindo de Humaitá. Não vai. Você vai travar no meio da rodovia. E agora, se for nessa época, então esquece. Não chega. Uhum. Né? Quando eu cruzei do Oiapoque ao Chuí, que eu cheguei em Macapá, para chegar no Oiapoque, eu cheguei na rodoviária e falei, quanto foi a passagem para ir para Oiapoque? A menina deu essa risada. De ônibus? KKKK. Aí ela falou, só de 4x4. Aí, por exemplo, o ônibus era 80, o 4x4 era 400. Eu fui de 4x4 com um monte de garimpeiro na picape D20. Um monte de garimpeiro. Daí atolou umas 3 vezes na estrada. Cheguei cheio de lama. Que a gente tinha que empurrar a picape. Ou seja, grande aventura para chegar lá é a POC, na época. É isso. Então, assim, o Brasil tem várias facetas. A Transamazônica tem várias facetas. Tem lugares paradisíacos, tem lugares que eu não quero voltar. Tem lugares que eu não quero voltar ali. E tem lugares que eu quero voltar lá. Pelas pessoas e pela paisagem. É isso. Carlão, eu vou encerrando o nosso bate-papo aqui. Há 2 horas de live, pô, bacana pra caramba, meu. Primeira tá falando aí do desafio, né? Eu vou subir no YouTube lá também, tá? Eu vou colocar lá no canal. Tá bom. E aí vamos divulgar bastante aí, né? Pra quando você for lá pro Ushuaia, se Deus quiser, aparecer bastante apoio pra você. Ushuaia, gente. Agora 2026 é o Ushuaia. Bora. Muito bem. Bora aí, vamos lá. Um abraço para todo mundo aí. E sempre tá ajudando o GRAAC também, né, Carol? Isso. Não esquecer que aí no Instagram tem um link, é só clicar lá. Cada parte do quilômetro você ganha recompensa e vai doar o GRAAC. Então você vai estar transformando quilocuras comigo. Não é só sair correndo, tem que correr e trabalhar o social. A gente tem que correr e incentivar as pessoas ao nosso redor. Não ficar ridicularizando ninguém. Comparações. Aplaudir mais as coisas que tornam mais bacana. Com certeza. Carlão, então, uma boa noite para você, meu amigo. Um abração aí. Obrigado, ótima noite. Boa recuperação. Tchau.